Carta aos Colossenses, capítulo 1. Hoje nós iremos estudar do verso 9 ao verso 12. Acompanhe comigo, por gentileza, na sua Bíblia. A versão que eu usarei é a versão NVI, mas você pode utilizar qualquer outra versão, qualquer outra linguagem. Nós faremos o estudo e o nome do Senhor será glorificado. Amém? Bom, vamos começar então. Colossenses, capítulo 1, verso 9. Diz assim o texto: Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Amém. Vamos orar novamente? Senhor Deus e Pai, damos glórias ao teu nome, Senhor, porque o Senhor, de fato, através do seu Filho, nos transportou, Senhor, do reino de trevas para o reino do Filho do seu amor. Obrigado, Senhor, porque em Jesus Cristo há esperança. Obrigado, Senhor, porque no sangue do Cordeiro fomos comprados, fomos lavados e remidos, Senhor. E temos salvação, graças à cruz. Deus Pai, em nome de Jesus, fala aos nossos corações, revela a Tua palavra, nos dá, Senhor, o entendimento, para que possamos ouvir a Tua voz e fazer a Tua vontade. Glorifica o nome do Teu Filho e faça-se, Senhor, presente nesse lugar, em cada casa, em cada lar, Senhor. Trabalhe, Senhor, nos corações, aquece, Senhor, essas almas com o poder, Senhor, do Teu Evangelho. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, um breve resumo do que nós já vimos até aqui, para que você consiga aproveitar o máximo dessa mensagem. Nós estamos estudando, então, a carta aos Colossenses e, graças, então, ao primeiro estudo, ao estudo com a Andressa, nós temos algumas informações que é importante que sejam relembradas para que a gente dê continuidade, então, às informações que elas virão a partir, então, do verso 9. A gente, então, descobriu que Paulo escreveu a carta para a igreja que ele não fundou e nunca visitou, né? Nós sabemos, então, através da explicação da Andressa, que foi provavelmente Epáfras, que fundou essa igreja, e que Paulo nunca visitou, não a conheceu. Paulo era um homem que focava-se justamente nas grandes cidades, porque ele entendia que se a mensagem fosse aplicada nessas grandes cidades, nessas grandes regiões, as regiões periféricas iam acabar sendo alcançadas através, então, da mensagem chegando até outras pessoas pelo boca a boca mesmo. Então, é como se Paulo se estabelecesse em Curitiba e que, através da pregação do evangelho, ele tinha expectativa, então, que as pessoas da região metropolitana pudessem ouvir a mensagem de Deus. Então, ele pregava em Curitiba, esperava que chegasse Almirante Tamandaré, que chegasse, então, a Morretes, todas essas regiões aí que fazem parte aí dessa região que circunda Curitiba, ok? Outra informação importante é que nós sabemos que Paulo ele estava preso, então ele estava ali impedido de transitar do jeito que queria. A gente entende que é uma prisão domiciliar, ele tinha até uma certa liberdade com relação, então, a escrever cartas, mas ele não podia transitar livremente. Ele estava preso, então, e soube do próprio Epáfras da igreja que existia em Colossos. Okay? Outro ponto importante
é que a gente sabe que Paulo escreveu, nós vimos isso nas outras reuniões, que Paulo escreveu a carta com o objetivo de encorajar os cristãos em Colossos e também para combater a heresia que havia ali se tomado posse, né? Acabou se ramificando, encontrando um solo fértil e crescia vorazmente essa heresia. Sabemos também que Colossos era uma região que foi muito rica no passado, mas no período que Paulo escreve a carta, ela já é uma cidade decadente, já é uma cidade que, de acordo com terremotos, desastres naturais, ela foi enfraquecendo, ela foi perdendo a sua relevância, e cidades vizinhas, como Hierápolis e Laodiceia, acabaram, então, enriquecendo e acabaram, por consequência, fazendo sombra a essa cidade, né? Então, Colossos acaba sendo uma cidade pobre, uma cidade que aparentemente poderia ser esquecida, mas como a Andressa bem nos lembrou na semana passada, não importa o tamanho de uma cidade. Se o evangelho chega até lá, haverá transformação. E não importa o tamanho da pessoa, ela pode se enxergar como alguém pequeno, mas aos olhos de Deus há um valor. E o Senhor, então, ele decide que o seu evangelho se encaminhe até essas regiões. Então, o menor das pessoas tem valor para o Senhor Deus, e devido a isso, então, nós somos agraciados. Bom, dando continuidade ao verso 9, como a gente bem entende, a primeira palavra, né, que aparece a primeira frase é por essa razão. Então a gente não pode falar da continuidade ao verso sem lembrar do que ele está dizendo, porque ele vai explicar que ele está orando. Ou seja, ele diz que por um motivo ele está fazendo ação de orar. Então a gente precisa lembrar que motivo é esse que leva Paulo a orar. O verso 9 diz assim: por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Algumas coisas são relevantes aqui, e a primeira que eu quero ressaltar é justamente o motivo que leva Paulo à oração. A gente percebe isso nos versos anteriores, que é o verso 4, o verso 5. Paulo diz no capítulo 1, verso 4 e 5, que tem ouvido falar sobre aquelas pessoas. E o verso 4 diz assim: temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Ou seja, Paulo ora por eles justamente porque ele soube que ali naquela região existe um grupo de cristãos que amam uns aos outros e todos os santos, que eles até possam desconhecer. Mas há um sentido, então, de amor fraterno, não só entre aquela própria igreja, mas pela coletividade dos irmãos em Cristo. Então, eu posso, talvez, não conhecer um irmão em Cristo que está agora na Coreia do Norte preso por conta da perseguição do evangelho, eu posso não conhecê-lo, mas eu posso amá-lo e evidenciar esse meu amor em oração, pedindo que o Senhor Jesus fortaleça esse irmão, para que ele não se sinta sozinho, para que o Espírito Santo possa guiá-lo, fortalecê-lo e que ele possa cumprir a vontade do Pai naquele lugar. Então, Paulo fala sobre isso. Esse é o motivo da oração de Paulo. Ele está feliz por ouvir dizer que existem cristãos nessa região e que tem esse amor e fé tão característicos. Okay? É interessante a gente observar também que Paulo aqui ouve falar que essa igreja dá frutos e ele se alegra por isso, né? E é muito importante, é muito precioso saber que vidas estão sendo transformadas graças ao evangelho. A gente precisa desenvolver essa alegria, evidenciando através da oração, evidenciando de toda forma que a gente puder. Mas é importante perceber quando alguém
sai da escuridão, do pecado, e é aproximado por Deus. E precisamos glorificar o nome de Deus por isso. Paulo, quando ele fala isso, que ora com esse propósito, ele fala com conhecimento de causa, porque quando a gente vê ali a própria defesa de Paulo em Gálatas, no capítulo 1, no verso 13 e 14, ele mesmo diz que ele era um homem mau, ele era um homem cruel, um homem de violência. Então, quando ele é encontrado por Deus, ele vê graça, ele encontra graça aos olhos de Deus e se alegra. E a partir daí, ele vai entrar num ciclo onde ele vai estar sempre se alegrando por todo cristão que vai, por toda pessoa que vai se convertendo. E nós precisamos ter esse carinho. Precisamos, então, quando essa quarentena passar e retornarmos à nossa igreja, precisamos ter esse carinho e amar o visitante, a pessoa que chega, e ter esse desejo de aproximá-lo. Missão não é somente em lugares distantes, é também no nosso bairro, é também o nosso vizinho, é onde a gente pode alcançar, ok? Bom, outra coisa que eu gostaria de reforçar é que Paulo fala que desde o dia em que ouviu, não deixou de orar. Então a gente vê aqui que Paulo, ele ora sem cessar. Duas coisas eu quero que você note com relação à oração de Paulo e a sua constância, é que ele ora sem cessar e o motivo da sua oração. São duas coisas que eu gostaria que você notasse, porque às vezes nós estamos tão centrados nos nossos próprios problemas que só oramos por nós. E não é errado orarmos, pedirmos pela nossa própria vida. Pelo contrário, é lícito, é bom que façamos isso. Mas se só oramos por nós, é estranho, na melhor das palavras. Por quê? Porque fomos chamados para coletividade. Fomos chamados para ingressar na família de Cristo. E se então fomos chamados para ingressar na família de Cristo, devemos ter amor por todos os nossos irmãos. A Andressa, ela foi muito feliz na semana passada quando deixou isso claro para a gente, explicando que, às vezes, haverão irmãos nossos que, através de sua ação, possam nos abençoar de forma direta. Por exemplo, se eu preciso de uma carona para ir para casa e um irmão ele me concede essa carona, ele me abençoou diretamente. Mas também tem irmãos que são bênçãos, mas que não me abençoam diretamente. Por exemplo, provavelmente em algum lugar, em alguma igreja, existe um cristão que está fazendo a vontade de Deus, está sendo bênção para aquelas pessoas. E todo cristão que é bênção para alguém é meu irmão. E isso me deixa feliz, porque eu sei que o evangelho está prosseguindo. O evangelho, ele continua crescendo. Entende? Quanto à questão de orar sem cessar, esse é um costume que todo cristão deveria ter. Paulo, ele ora o tempo todo, né? Essa constância de oração, ela é importantíssima para apertar os nossos parafusos, porque nós às vezes somos tão carregados, recebemos tanta informação desse mundo, que se não estivermos com os olhos voltados para Deus, a gente acaba se perdendo nessas informações. E se você adquire o costume de estar constantemente em oração, a sua percepção, ela muda. E com relação a isso, eu gostaria de ler um trecho de um livro muito interessante, que diz respeito à oração. Os comentários do Hernandes Dias Lopes, justamente sobre a carta aos Colossenses, e comentando esse verso da oração, ele faz uma citação interessante. Aqui. Ele cita uma moça chamada Verti. Assim diz o texto. Quando perguntaram a Antiotia Verti sobre o significado de orar sem cessar, ela respondeu: quando coloco minha roupa de manhã, agradeço a Deus por vestir-me com a justiça de Cristo. Quando tomo banho pela manhã, peço a Deus para me limpar de meus pecados. Quando tomo meu café da manhã, agradeço a Cristo por ele ser o pão da vida. Quando limpo a minha casa,
peço a Deus para ser misericordioso e limpar as casas do mundo inteiro da impureza do pecado. Quando falo com as pessoas durante o dia, peço a Deus para salvá-las, edificá-las em Cristo e suprir suas necessidades pessoais. Quando vejo uma multidão de pessoas andando pelas ruas, oro pela salvação dessas pessoas e de outras que perambulam pelas ruas em todo o mundo. Perceba, então, que há um comportamento de oração constante. E isso é muito bom, porque aperta os nossos parafusos, como eu disse, coloca a gente, faz com que nós nos voltemos para aquilo que é importante, para aquilo que é eterno e não para aquilo que é transitório. É importante lembrar que, apesar de haver coisas boas nessa terra, nós somos peregrinos. O nosso tempo aqui, em alguma medida, ele vai passar. E o nosso lar é onde Cristo está. E é ali que devemos focar as nossas atenções. Ok? Bom, ainda no verso 9, eu quero que você note uma questão bem importante aqui com respeito à postura de Paulo. Porque a Bíblia diz, no capítulo 6 de Mateus, e quem diz é o próprio Cristo, que o que a mão esquerda faz, que a mão direita não tenha conhecimento. Ele fala isso para que você não se vanglorie, para que você não fique dizendo o que você faz, as suas boas ações, porque se você faz isso, você vai adquirir somente a porção dos homens, que é, quando eu mostro para alguém que eu sou muito bom e digo que sou muito bom, eu vou receber os elogios somente dessas pessoas. Para Deus, toda a minha bondade, ela perdeu o significado, se eu acho que isso é motivo para que eu venha me engrandecer. Por isso que o próprio Cristo diz, o que sua mão esquerda faz, a direita não precisa ficar sabendo, porque aí o seu Pai que está no céu, aí sim ele vai te recompensar. Só que, por que Paulo, então, faz questão de dizer que está orando por aquelas pessoas? Se a gente levasse em consideração só o capítulo 6 de Mateus, Paulo poderia estar agindo errado? Por que será que ele tem essa atitude? Eu quero que você abra comigo Tiago, no capítulo 5, o verso 16. Tiago, no capítulo 5, verso 16, ele diz assim: portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz, ou seja, há poder quando um cristão ora. Em Atos, no capítulo 12, no verso 5, no verso 5, algo também interessante sobre oração está acontecendo. Atos, no capítulo 12, o verso 5, diz assim: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus. Uma certeza que nós temos, meus irmãos, é que Deus, ele ouve as nossas orações. Então, quando eu oro pela fé, eu tenho certeza que o Senhor Jesus, o próprio Deus, está ouvindo a minha oração. E quando, segundo Tiago, um cristão ora, um justo ora, há então poder. De modo que, se eu passo por uma dificuldade e me sinto sozinho, e alguém chega para mim e diz: meu irmão, estou orando por você, isso gera em mim não só uma felicidade de saber que tem alguém orando por mim, mas a certeza de que Deus, ele está atento à minha situação. Porque tem um irmão meu que está orando também por essa causa. Olha só o benefício dessa oração dentro, então, da questão da intercessão. Paulo aqui, ele faz questão de dizer que está orando, não para se vangloriar, mas para dizer, você não está sozinho nessa. Tenha esse costume, e eu não quero que você entenda o costume como explanar a sua vida para todo mundo, né? Contar tudo para as pessoas, mas tenha o hábito de dividir o seu fardo com um irmão, para que ele ore por você. Nem sempre ele poderá ser um agente direto,
resolvendo o seu problema, mas ele certamente pode levar a sua causa ao Supremo Juiz. Então tenha esse hábito de chegar a Deus em oração, pedir então que um irmão ore por você, não é um problema nenhum, é benefício para ele, que se aproxima de Deus, e é benefício para ti, que vai ter a sua causa defendida por mais um irmão. Então aqui Paulo está lembrando a esses irmãos de uma cidade esquecida, de uma cidade pobre, de uma cidade com uma série de problemas que tem gente orando por você. Isso é muito importante. O evangelho, ele é baseado na coletividade, para que juntos glorifiquemos a Deus. De modo, então, que quando um irmão precisa de oração e eu oro por ele, eu fico na expectativa de que o Senhor Jesus haja. E o Senhor Jesus, ele pode, o próprio Deus, ele pode agir de uma forma aparente positiva, ou de uma forma que aparente que não tenha sido positiva no momento, mas que cooperou para a glória de Deus, como nós vimos na quarta-feira, na mensagem sobre o justo e a glória de Deus, ali olhando para a figura de Jó. Então, se algum problema ele não é imediatamente resolvido, eu creio que o próprio Deus vai gerar uma fé no coração do meu irmão, para que ele possa continuar caminhando. E se eu puder, eu levo ele no colo. Porque isso é o evangelho. Ok? Bom, caminhando. Ainda no verso 9, o texto diz assim: por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. E aqui eu quero que você frise a palavra cheio. O que significa essa palavra, ser cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus? O que isso significa? Qual é o benefício disso? E aqui eu quero que você tenha paciência comigo e com o exemplo que eu vou te dar, meu irmão. O Bruce Lee, ainda estou falando da palavra de Deus, tenha fé. O Bruce Lee, ele era um artista marcial, e antes de começar aí a fazer seus filmes de Hollywood, ficar famoso, ele aprendeu em Hong Kong um estilo de Kung Fu, né? Existem várias modalidades de Kung Fu, vários estilos de luta, e ele aprendeu um quando estava lá. Depois de um tempo, quando ele já estava nos Estados Unidos, ele continuou treinando e decidiu desenvolver o seu próprio estilo. Ele quis criar a sua própria arte marcial dentro do Kung Fu, a sua própria prática de combate. E quando ele criou essa sua modalidade de combate, ele disse que pensou muito na água, na figura da água, para que ele pudesse criar essa arte. Porque ele dizia que a água, ela é capaz de preencher qualquer objeto que ela, assim, então, seja derramada. Se ela é derramada numa vasilha, ela vai encher e vai adquirir, então, a aparência, o formato daquela vasilha, preenchendo ela como um todo. Se for derramado água em uma garrafa, ela também vai assumir o formato da garrafa. O que o Bruce Lee quis dizer é que o seu combate, o seu estilo de luta, vai ser definido justamente pela fluidez da água. E assim, então, ele não vai tentar mais fazer aquelas piruetas mirabolantes que a gente vê nos filmes de ação, mas ele vai tentar, então, utilizar o que está acontecendo à sua volta e vai deixar com que ele flua para conseguir, então, desenvolver o seu combate. Bacana, Augusto, mas o que isso tem a ver? Bom, perceba que a água, então, quando é derramada sobre um recipiente, ela enche completamente aquele recipiente. De modo, então, que se o copo está cheio d'água, o copo, então, tem sobre a sua... tem dentro dele
esse conteúdo, a água. De modo que agora o copo já não é mais interessante por ele ser somente um copo, mas por ele ter algo dentro dele. Tanto é que agora ele é um copo de água. Encheu-se de água e tomou a forma daquilo. Ou seja, o que classifica o copo é o conteúdo que tem dentro dele. E o que a Bíblia diz sobre estar cheio? Vamos ver alguns exemplos em Atos dos Apóstolos. Caminhe comigo para o livro de Atos. Capítulo 2, verso 4. Nosso primeiro exemplo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 4. Diz assim: Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Perceba, então, que o recipiente estava vazio. Quando foi derramado, então, o Espírito, eles estiveram cheios e começaram a agir de acordo com o quê? Com o que o Espírito os capacitava a fazer. Então, agora, havia uma oração numa nova língua para alcançar novas pessoas, para que mais pessoas se convertessem ao Evangelho. Não porque aquela pessoa tinha capacidade para fazer aquilo, mas porque aquilo, o conteúdo que foi derramado dentro delas, encheu-se e elas foram tomadas por aquilo. E aí puderam, então, falar. É por isso que em 2 Coríntios, no capítulo 2, Paulo vai dizer que vai fazer uma referência a ele e aos apóstolos como vasos de barro. Ou seja, o conteúdo é que importa, a parte de fora, o externo, eu não tenho valor nenhum. Quem tem valor é a mensagem que eu trago. Essa é a diferença. Caminhe para o capítulo 6 de Atos. Atos, capítulo 6, versos de 1 a 5. Leia comigo. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição do alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir as mesas. Irmãos, escolham entre vocês homens de bom testemunho, agora olha o mistério, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Verso 5, tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Procoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. O verso 8, se você pular e ver comigo, diz o seguinte sobre a pessoa de Estevão. Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Agora corre comigo para o capítulo 13 de Atos. A gente já vai explicar tudo. Capítulo 13 de Atos, do verso 8 ao verso 12. Atos capítulo 8. Atos capítulo 13, do verso 8 ao verso 12. Diz assim o texto. Vamos ler a partir do verso 6, para ter um pouco mais de percepção aí da conjectura do que está acontecendo. Viajaram por toda a ilha, até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo um homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, um mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar a fé do procônsul. Então Saulo, também chamado de Paulo, olha a visão, pega o mistério, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa
e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu profundamente, impressionado com o ensino do Senhor. O que acontece nesses 3 exemplos? Na pessoa de Estevão, na pessoa de Paulo e em todas as pessoas durante aquele período, aquele momento do Pentecostes. É que, quando cheios da presença de Deus, eles agem não em seu benefício próprio, mas agem em benefício de Deus. De modo, então, que quando eu estou cheio da vontade de Deus, eu faço a vontade de Deus. Há um historiador bastante capaz chamado Warren Wiersbe, e ele diz que todas as vezes que nós lemos cheio, a palavra cheio, cheio do Espírito Santo, na Bíblia, no Novo Testamento, precisamos entender que essa palavra cheio significa controlado. Por quê? Ficou tão grande a medida, a porção do Espírito derramada ficou tão grande, que aquele homem, aquele ser, ele já não toma mais as suas atitudes por si mesmo, mas é como se o próprio Deus o controlasse, de maneira que esse homem não pudesse mais fazer aquilo que ele quer, mas somente a vontade de Deus. Então é por isso que nesse momento, nesses grandes momentos onde a Bíblia diz, então, cheio do Espírito Santo, a gente vê o mover de Deus de maneira profunda. É por isso que, diante de uma cidade inteira com pedras nas mãos para poder matá-lo, Estevão, o mesmo homem cheio de fé e do Espírito, não fraquejou, mas teve coragem de pregar o evangelho que o levou à morte. É somente cheio do Santo Espírito que a gente faz isso. Em 2013, quando houveram aqueles homens mortos pelo Estado Islâmico, o que acontecia durante o momento em que as câmeras conseguiram gravar, aqueles homens oravam, não para que o Senhor os livrasse do mal, mas oravam pelos homens que estavam degolando eles, pedindo para que o Senhor tivesse misericórdia deles, porque eles não sabiam do pecado que praticavam. Meu irmão, isso é só cheio do Espírito. A gente não consegue fazer isso se não for cheio do Espírito Santo. Então entenda que em Colossenses, quando Paulo está orando e pede para que os colossenses sejam cheios, não é simplesmente ser cheio, mas é ser controlado. É estar tão cheio do próprio Deus, do próprio Espírito de Deus, que será impossível fazer outra coisa além da vontade de Deus. Caminhando, então, o verso 9 diz, sejam cheios do pleno conhecimento. E aqui, pleno conhecimento, a palavra grega que significa que dá aí sentido ao pleno conhecimento, é a epignosis, que sugere, então, intensificação. Então, não é só um conhecimento, mas é um conhecimento intenso daquilo que está sendo dito. Ora, se você conversa comigo sobre matemática, meu irmão, eu tenho pouco para te dizer. Tenho muito pouco para te dizer. Se você conversa comigo sobre finanças e economia, eu tenho pouco para te dizer. Se você conversar com o irmão Tiago sobre esse mesmo assunto, ele tem muito mais para te dizer do que eu. Porque ele tem propriedade. Ele tem pleno conhecimento. Conhecimento, então, intenso sobre aquele assunto. Se você perguntar para mim alguma coisa a respeito de direito, provavelmente não vou saber te dizer. Mas se você perguntar para a irmã Andressa, ela vai ter muita mais propriedade para te falar. Ok? Perceba, então, que o que Paulo está dizendo é que o motivo da oração dele é que esses homens eles sejam controlados por Deus com um conhecimento intenso da vontade de Deus, de modo que não haja temor na hora de agir. Ou pensando, será que realmente é isso que Deus quer da minha vida? Mas é ter certeza absoluta, porque você foi tão capacitado pelo Espírito que você sabe exatamente o que você precisa fazer. Bom, caminhando, vamos ler o verso 9, novamente, agora que a gente tem todas essas informações, a gente dá prosseguimento ao nosso estudo. Já são 8h50.
Tenha misericórdia aí, meu irmão, para a gente caminhar junto, porque ainda tem algumas coisinhas para te dizer. Bom, por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E aqui eu quero que você separe comigo a palavra sabedoria de um lado e a palavra entendimento espiritual de outro, para você entender bem por que Paulo escolheu essas palavras. Paulo é um homem inteligentíssimo, talvez o maior, o homem mais inteligente, claro, sem levarmos em consideração o próprio Senhor Jesus, mas o homem mais inteligente, talvez, que já pisou nessa terra, um homem de uma capacidade intelectual grandíssima. E quando ele utiliza justamente essas palavras, sabedoria, entendimento espiritual, ele sabe muito bem o que ele está dizendo. E aí a gente precisa recorrer ao grego, porque uma palavra no grego tem múltiplos significados, que no nosso não tem. Então é difícil que a gente consiga explicar todo o sentido da palavra ou traduzir toda a totalidade daquela fala se a gente não recorrer à etimologia da palavra, entendeu então o que ele quis dizer com aquilo. Então, quando Paulo fala de sabedoria, a gente sabe que no grego a palavra sabedoria significa Sofia, nome muito bonito por sinal, mas Sofia aqui Paulo usa com propósito, porque os irmãos bem lembram, porque Paulo está escrevendo essa carta porque tem uma heresia rondando. Há um problema grave que eles precisam enfrentar. E que problema é esse? É o gnosticismo. É justamente a ideia da gnose, do conhecimento por si só, que os gnósticos acreditavam. E a palavra Sofia era a bandeira deles. Era a bandeira desse pessoal gnóstico, porque acreditava, então, que eles eram detentores da verdadeira Sofia, da verdadeira sabedoria. E aí Paulo utiliza essa palavra de propósito, porque ele diz, meus irmãos, a minha oração por vocês é que vocês sejam controlados pelo Espírito, com entendimento intenso da palavra de Deus, com toda a sofia, com toda a sabedoria verdadeira, porque essa sabedoria que é do mundo, ela é uma sabedoria burra, é uma sabedoria que te faz agir em função do seu próprio benefício e às vezes ser contra uma pessoa e às vezes diminuí-la, mas agir de acordo com uma verdadeira sabedoria, porque ela só vem do próprio Deus. E aí ele dá continuidade, porque ele diz em sabedoria e entendimento e espiritual. E a palavra aqui que corresponde no grego a entendimento espiritual é a palavra sinesis, que é justamente a capacidade de conseguir aplicar uma verdade entendida. É você pegar aquilo que você conseguiu entender e conseguir aplicar à sua vida. E essa é simplesmente o centro do evangelho. Porque um evangelho onde você entende e não pratica não é evangelho. Perceba que toda vez que Paulo aplicava uma verdade, ele queria que então aqueles cristãos tomassem uma atitude. O evangelho é uma resposta. Nós amamos a Cristo porque Cristo nos amou primeiro. A vida que nós vivemos agora em Cristo. O nosso corpo em Cristo. Perceba então que o evangelho ele não gera só um mas ele gera uma ação também. Perceba isso. Caminhando. Deixa eu ver aqui para eu não me perder nas minhas anotações. Ok. Finalmente a gente conclui o verso 9 e vai para o verso 10. Os outros eles vão ser mais rápidos, eu prometo. Não fique bravo. Verso 10. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Bom, Paulo, então, ele fez uma série de pedidos a Deus,
com um propósito, onde cada palavra foi muito bem explicada. E o verso 10 ele diz: todo esse meu pedido é para que vocês vivam de maneira digna do Senhor. E o que é viver de maneira digna do Senhor? O que Paulo está querendo dizer aqui? No capítulo 4 de Efésios, no verso 1 a 3, ele vai utilizar a mesma expressão, pedindo para que cristãos vivam com dignidade. Recue aí algumas páginas na sua Bíblia e vá para Efésios, no capítulo 4, e leia comigo do verso 1 ao verso 3, onde Paulo diz assim: como prisioneiro no Senhor, eu rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, não precisa abrir, eu vou falar rapidamente do verso 1 a 4, Paulo, além de estar passando ali um sermão para aquelas pessoas que estão agindo incorretamente, então ele precisa ali corrigi-los, no capítulo 6, no verso 1 a 4, a gente vê ali Paulo inconformado e chocado. E a reclamação dele é a seguinte: eu me impressiono que vocês, que são irmãos, estão levando os seus problemas para que juízes de fora tenham que resolver entre vocês. Será que não tem um irmão que possa resolver de forma justa o problema que há entre vocês? Ou seja, quando Paulo ele fala dessa vida de maneira digna do Senhor, qual é a expectativa que um cristão ele haja? Sobretudo, quando se fala no plural, para que vocês vivam, a ideia é que haja um consenso. A ideia é que haja união. Porque se não há unidade no evangelho, há um problema. Quando acusaram o Senhor Jesus de expulsar demônios em nome do diabo, Jesus disse o quê? Olha, uma casa dividida certamente não funciona. Se eu expulso o demônio em nome do demônio, não tem benefício. Uma casa dividida não subsistirá. E é por isso que precisamos compreender que é necessário que vivamos em amor e em união. Em amor sincero, tendo amor uns pelos outros, podendo sim, de fato, carregar o fardo do nosso irmão e além, amá-lo com ações também. Verso 10 ainda, de Colossenses. Diz o seguinte: isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo. Ou seja, existe uma expectativa do próprio Deus. E aí, expectativa entre aspas, por falta aí de uma palavra melhor. Mas existe uma expectativa do próprio Deus quanto ao nosso comportamento para com ele. Vide Noé, vide Jó, vide Enoque. Pessoas que a Bíblia registra como homens justos, íntegros, que andavam com Deus. Ou seja, havia ali um prazer do próprio Deus no caminhar daquelas pessoas. E o que eu acho interessante é que havia uma certa ira na parte de Davi, mas uma ira santa. E Davi era uma pessoa que tinha padrões de comportamentos que alegravam ao Senhor. Se você puder abrir comigo em 1 Samuel, no capítulo 17, você vai notar uma situação interessante. Texto muito conhecido, Davi e Golias. Até quem não é cristão conhece esse texto, sabe do que se trata, o que está acontecendo ali. Mas o verso 26 ele me chama muita atenção. 1 Samuel, capítulo 17, verso 26. Diz assim Davi. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Olha a ira, a inconformidade, o descontentamento de Davi. Ele foi até o campo de batalha
para levar ali rações, né, no caso, comida para os seus irmãos, e aqui a gente usa a palavra rações porque é numa perspectiva de combate, numa perspectiva de guerra, o exército come um tipo de comida que é proveniente para que eles possam combater. Irmão Tiago, que serviu, está aí, não me deixa mentir. Mas a ideia, então, é que Davi ele vai até lá só para poder munir os seus irmãos de alimento, e ele vê um gigante afrontando o povo de Israel. E o pensamento de Davi, a ira de Davi está em quem esse homem pensa que é para falar do exército do Deus vivo. Perceba que antes da raiva às pessoas, há um zelo pelo nome do Senhor. A raiva de Davi, né, a inconformidade de Davi, e por favor, meu irmão, me entenda quando eu digo raiva, quando eu digo ira, não quer dizer um sentimento ruim, mas é um sentimento de inconformidade por amor a Deus. Perceba que a preocupação de Davi não é quem esse homem pensa que é para falar assim com meus irmãos? Quem esse homem pensa que é para falar assim com o povo de Israel? A preocupação de Davi está quem esse homem pensa que é para falar assim com o exército do Deus vivo. Uma prova disso é que quando ele for de fato lutar contra o gigante, ele fala, você vem contra mim com espada, com escudo, com lança, mas eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Você pode comprovar também essa postura de Davi no capítulo 6 de 2 Samuel, no verso 21 a 22. Davi, então, ele está tentando trazer a arca para a cidade de Davi, e a cada passo, a cada 6 passos que eles dão, eles sacrificam ali um animal, eles glorificam o nome de Deus, e Davi ali ele está bailando, ele está dançando. E por conta das vestes daquela época, conforme ele dança, a sua veste se levanta. E é possível que as suas vergonhas ali, né, que a sua, você me entendeu, pode estar à mostra. E isso enfurece a sua esposa Mical, filha de Saul. E ela tenta envergonhá-lo, dizendo, olha, essa não é a postura que um rei deveria ter, se humilhando na frente dos servos. E a resposta de Davi, ela deixa clara o seu comportamento enquanto cristão, enquanto servo do Deus vivo. Em 2 Samuel, no capítulo 6, no verso 21 e 22, ele responde à sua mulher assim, foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor celebrarei, e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. Ou seja, é pelo Senhor que eu me humilho. O que eu faço e o que eu vivo não são as pessoas que dizem, que acabam ali me caracterizando. Quem me julga é o Senhor, e por ele eu me humilho, e por ele eu luto, por ele eu choro, por ele eu vivo. Essa é a ação, o padrão de um cristão, essa é a expectativa que Deus tem dos seus servos com relação ao seu agir. Então, quando o verso 10, ele diz ele chama atenção sobre o possam agradá-lo, para que isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, traz justamente essa percepção. E aí o texto continua dizendo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. E é normal que se você age, perceba que uma ação é consequência da outra. Se você serve a Deus, é natural que você dê frutos, que você cresça em graça, ok? O cristão, ele é vivo, como uma árvore que não fica somente num estágio, ele precisa se desenvolver. E se ele serve a Deus, é natural que isso aconteça, porque há um Deus interessado em te edificar, em te desenvolver. Então, isso é natural. Perceba que, então, o fruto é uma consequência de uma vida que deseja servir a Deus. Caminhando, quando a gente fala de frutificar e crescer, como eu disse, o evangelho ele vai continuar prosperando. Há uma frase de Tertuliano que diz o seguinte, o sangue dos mártires é a semente que move
a igreja, ou é a semente da igreja, porque não importa se há perseguição. Conforme a gente continua servindo ao Senhor, o evangelho ele não perde a sua força, ele continua crescendo e frutificando. E nesse caso, Tertuliano diz isso porque há uma intensa perseguição romana e os próprios líderes, o próprio César não consegue entender porque ele continua matando crente e crente continua surgindo. Como é que eu persigo? Como é que eu mato mais essas pessoas e cada vez mais tem cristão? E aí Tertuliano, ele diz isso, o sangue dos mártires é a semente da igreja, porque quanto mais um homem, ele se humilha, ele vai até as últimas consequências em favor de Deus, isso gera nos outros irmãos uma fé inabalável. Quando eu vejo um cristão lutando, eu olho e penso, eu preciso ser assim, eu preciso seguir essa postura, eu preciso ser assim. Há um conto muito interessante sobre João Crisóstomo, eu gostaria de dividir com vocês. João Crisóstomo ele foi um bispo de Constantinopla, que era a capital do Oriente, de Roma, e era um homem de Deus que lutou principalmente contra o problema da política dentro da cidade. E havia ali muita corrupção, e João Crisóstomo ele fazia questão de falar o que havia de errado ali. E havia uma rainha chamada Eudóxia, que, de alguma maneira, queria estar transitando entre os cristãos. Você já deve ter visto, talvez, não sei, um político que durante períodos de eleição se aproxima da igreja e ora, e depois vai num templo espírita, vai ali em qualquer religião. Nessas horas eles estão bastante solícitos. Você já deve ter visto, talvez, então, um político que quer se aproximar, quer colher algum fruto da comunhão cristã. E Eudóxia, ela tinha essa postura. E aí o que acontece? João Crisóstomo ele deixa bem claro quem ela é e os seus interesses, de maneira que ela então odeia esse homem. E ela chama todos os seus conselheiros reais, no caso 5, e ela diz, o que eu posso fazer para deter esse homem? Eu odeio mortalmente esse homem, eu preciso fazer algo contra ele. Aí o primeiro-ministro ele diz o seguinte para ela, confisque todos os bens do João, e esse problema vai acabar. Um segundo, ele diz o seguinte, não confisque os bens, exílio, mande-o embora, e o problema vai acabar. Um terceiro diz, não faça nem a primeira coisa, nem a segunda, mas prenda esse homem, e aí sim o problema acaba. E um quarto foi além, ele disse, nem o primeiro, nem o segundo, e nem o terceiro. Mas como Herodes com João Batista, a única forma da gente calar esse João é decapitando. Vamos matar ele e o problema acaba. Um quinto homem, ele disse o seguinte, vocês estão todos errados. Porque não adianta confiscar os bens de João Crisóstomo, porque os seus bens são todos para o evangelho. Então, tudo que ele tem, ele dá aos pobres. Não adianta exilá-lo, porque ele entende que todo mundo é de Deus. Então ele vai continuar pregando e vivendo feliz e fazendo a vontade do Pai no lugar onde ele está. Não adianta prendê-lo, porque se você prendê-lo, ele vai se alegrar por ter sido preso em favor do Evangelho, como os patriarcas. E matá-lo é fazer um favor, porque para eles a morte é estar com Cristo. Então não adianta tratá-lo dessa maneira. A única forma de deter esse homem é fazê-lo pecar. Porque pecar contra Deus é a única coisa que esse homem teme. De maneira que a nossa única chance de vencê-lo é tentá-lo contra o pecado. Perceba então, meu irmão, que quando o evangelho ele cresce e frutifica, há problemas. Mas ainda assim, esses problemas não são o bastante para interromper o crescimento do evangelho. Porque você pode tirar eles podem tirar os nossos bens. Eles podem nos prender, eles podem nos bater, mas o evangelho de Deus continuará frutificando. Leia o livro, caso seja do seu interesse, Torturado por Sua Fé, do pastor Aralan Popov. E você verá que não adianta morte, não adianta violência,
que seja capaz de interromper a vontade de Deus. Estou lendo aqui a mensagem da irmã Adriana. Estou aqui pensando como é difícil deixar o Espírito Santo nos encher como a água enche o copo. É verdade, meu? E é por isso que precisamos continuar perseguindo por isso. Boa percepção. Estamos caminhando para o fim, meus irmãos. Verso 11. Sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Paulo ele é muito inteligente no que ele diz, porque ele esclarece, ele tenta ali pegar todas as informações possíveis para deixar claro para esses irmãos onde ele quer chegar com os seus pedidos, e ele pede para que Deus haja, e perceba que no verso 11, a informação que ele nos dá, a primeira, é que ele pede que Deus os fortaleça e os encha de poder. Ele já pediu sabedoria, ele já pediu intensidade de conhecimento, ele já pediu pura possibilidade de praticar aquilo que eu conheço. E agora ele pede poder, que vem do alto. Poder espiritual, para que essas pessoas possam desenvolver o evangelho. E aí ele diz, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. E aqui é interessante a gente também trazer algumas informações com relação ali à etimologia das palavras, porque a perseverança aqui, no grego, ela significa upomone. A palavra é upomone, que significa paciência triunfante sobre as circunstâncias. Ou seja, Paulo pede poder para que esses homens possam ultrapassar toda e qualquer circunstância que vem à sua frente. Então, a palavra perseverança aqui significa justamente a possibilidade de desenvolver uma fé, uma paciência capaz de vencer qualquer obstáculo que se põe à sua frente, no que diz respeito à circunstância. E a palavra que traduz ali o paciência com alegria é o que, ou longanimidade, dependendo da sua versão, é a palavra macrotímia, que significa paciência com pessoas difíceis. Então perceba que Paulo ele pede perseverança para lidar com problemas e desafios de circunstâncias e também pede paciência para lidar com problemas de pessoas difíceis. A oração de Paulo é tão completa para que esses cristãos possam continuar caminhando que eles pedem a Deus, Senhor, circunstância nenhuma, Senhor, humano que seja, impeça, Senhor, impeça essas circunstâncias, impeça essas pessoas, para que os meus irmãos possam crescer. Ou melhor, enche-os de poder para que nenhuma circunstância ou pessoa possa contê-los. Quando a gente vê o texto dessa maneira, a gente começa a compreender como Paulo era um homem amado, como era um homem amável, como ele tinha preocupação com o povo de Deus, com a igreja. Verso 12, para a gente finalizar, e eu agradeço a paciência, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Ou seja, mesmo diante das circunstâncias, mesmo diante dos problemas, ciente de que Deus me capacita, ciente de que Deus faz tudo por mim, a minha vida precisa ser um exemplo de gratidão. Eu preciso mostrar que eu sou alguém grato a Deus constantemente. Uma amiga, ela uma vez me viu cantar ou tocar violão, não lembro agora, e ela disse, parabéns, você faz isso bem. Aí eu falo, não faço nem um pouco. Aí ela disse, você precisa ter orgulho disso. Aí eu brincando com ela disse, eu não tenho permissão para ter orgulho. Aí ela, como assim? Eu falei, piada de crente, você não pegou a visão. Mas nós não temos permissão para ter orgulho de nada, mas temos o dever de sermos gratos por tudo. Entende isso? Precisamos ser gratos ao Senhor por tudo que tens feito em nossas vidas. Porque quando eu era menor,
e agora sou maior no Evangelho. Eu agradeço a Deus por ter me capacitado a chegar aqui. Porque eu olho para o meu emprego e penso, eu não poderia desenvolver esse trabalho sem o poder que vem do alto, sem o poder do Espírito. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é graças ao Senhor Jesus. É graças a Deus que me capacitou. E se perdemos isso de vista, nós estamos muito perto de nos desviarmos. Se é que isso é possível. Isso fica para uma outra conversa. Dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Agradecemos a Deus, então, porque tudo isso que nós vivemos, todas essas dificuldades, toda a necessidade de termos poder, de termos paciência, tudo isso é por um motivo. Porque nós damos graças a Deus, porque Ele nos deu uma herança que não pode ser corrompida. Estaremos no reino da luz. Estaremos com o próprio Pai. Em Apocalipse 21 diz que não haverá mais sol na Nova Jerusalém, porque o próprio Cordeiro é a luz que ilumina. E nós estaremos ali. Irmão, eu encerro então aqui a nossa mensagem. Eu espero que Deus te abençoe. O meu desejo é que o Senhor ele possa revelar a sua glória cada vez mais sobre a sua vida. Que Ele possa te encher de paciência, de fé, de força, de poder que vem do alto. Como Paulo, a minha oração, o meu desejo com os nossos estudos, o desejo do Tiago, da Andressa, de todos nós que estamos de alguma maneira inseridos nesse projeto, é para que no final dele, o Senhor Jesus nos faça crentes melhores. É que o Senhor Jesus tenha nos tornado um povo unido, santo, que faz a vontade do Pai. Eu espero que Deus te abençoe muito, que Ele possa ter alcançado seu coração com essa mensagem. Se vocês têm alguma dúvida, se você quer partilhar de alguma oração, não hesite em nos mandar mensagem pelo WhatsApp, pela própria página da Juventude. Entre em contato conosco, nós teremos prazer de orar pela sua vida. Bom, eu vou orar por você. Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu evangelho. Obrigado, Senhor, por Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Obrigado, Senhor, porque na cruz fomos feitos vencedores, fomos feitos teus filhos, nos tornamos uma família, Senhor. E glorificamos a Ti, Senhor, porque nenhum problema é maior do que o nosso Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua mensagem. Completa, Senhor, onde eu falhei. Que esse estudo, Senhor, tenha o objetivo, traga, Senhor, o benefício de aproximarmos uns dos outros e nos aproximar de Ti, Senhor. Que esse conhecimento sirva, Pai, para glorificar o Teu santo nome. A Tua palavra diz que aquele que quer ser o primeiro, ele tem que ser o último. Portanto, Senhor, nos faça pequenos. Tua palavra fala que o nosso comportamento precisa ser em humildade como Cristo, que embora sendo Deus não se apegou a isso, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a tomar forma de homem. E foi até a morte, e morte de cruz. Faça-nos, Senhor, entender as Tuas palavras, compreender e vivenciar o Evangelho. Nós glorificamos a Ti, Pai, pedindo que o Teu Santo Espírito possa completar a mensagem. Possa, Senhor, edificar os nossos irmãos, seja com cada um, Senhor, em cada lar aqui, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.